Muito bem, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Adriano Souza, do site adrianosites.com.br, e mais uma vez trazendo para vocês aqui uma série de videoaulas, ok? Nesta aula agora, nós iremos fazer uma listagem de dados vindo lá do nosso banco MySQL, tratados com a biblioteca jQuery Mobile, ok? O que é que essa biblioteca faz? Ela trata o estilo CSS, toda a interface da nossa página, para que ela fique mais agradável, visualizada em um dispositivo móvel, ok? Lá no teu tablet, no seu celular, seja ele Android, iOS, não importa. Esse jQuery Mobile, ele é uma biblioteca gratuita. Nós vamos fazer com ela uma listagem de dados. Eu vou usar apenas uma listagem de exemplo bem básica aqui, utilizando PHP, MySQL e essa maravilhosa biblioteca aí que estamos falando, que é a jQuery Mobile, ok? Bom, antes de mais nada, eu já estou aqui com o meu servidor PHP rodando, já tenho a minha base MySQL instalada, ok? Não vamos se prender a esses detalhes triviais. Vamos tomar como base que você já tem o teu ambiente PHP aí configurado, e nós iremos agora criar apenas dois arquivos. Eu vou criar um arquivo aqui de conexão com o banco, e vou criar um arquivo para listar esses dados. Vamos lá então. Vou criar aqui um novo arquivo PHP. Esta estrutura que ele traz para mim aqui, eu vou apagá-la. Ctrl S para salvar. Vou salvar aqui dentro da raiz do meu servidor, que no meu caso é htdocs. Caso você utilize aí outra plataforma aí, verifique corretamente as suas configurações. No caso, eu utilizo o aplicativo Champ. Ele me traz para mim o Apache, o PHP e também o banco de dados MySQL. Pois bem, dentro da raiz aqui do meu servidor, eu vou criar um arquivo chamado... Vou chamar isso aqui de classes, tá? Eu vou criar aqui nele uma classe de conexão. Isso aqui vai ser o classe PHP. E eu vou criar mais um arquivo, tá? Do tipo PHP. Vou limpar aqui esse código que o DW traz para mim. Ctrl S para salvar. E esse aqui vai ser o meu index. É apenas produtos, tá? Produtos.php. Lá no meu arquivo de classes.php, eu irei criar aqui uma classe de conexão com o meu banco de dados, para que a gente possa trazer a listagem dos itens que eu preciso, ok? Eu tenho lá no meu banco de dados uma base de dados que eu coloquei o nome nela de lanches, e eu tenho aqui uma tabela chamada produtos, tá? E nessa tabela produtos eu tenho aqui esses 15 itens disponíveis para mim. Faça aí o teu banco de dados aí de teste, da forma que você tiver interesse. E agora eu vou criar aqui uma classe chamada conexão. Ok? Abrir aqui as tags do PHP, né? Criar aqui uma classe chamada conexão. E essa classe vai ser responsável para que a gente possa ter uma comunicação lá com o nosso banco de dados, ok? Eu vou criar aqui algumas variáveis do tipo privadas, ok? Uma private chamada host. Vou dizer que ela é igual aqui o meu localhost. Uma variável do tipo private chamada user, ela vai ser o meu usuário do meu banco, ela vai ser o root, aqui no caso da minha configuração. Mais uma variável aqui privada chamada pass, de password, de senha. No caso aqui do meu MySQL, ela está em branco, está vazia. Mais uma variável aqui privada chamada banco, que é qual é o banco de dados que eu vou utilizar. No caso aqui vai ser o lanches. Aqui no pass ficou faltando ponto e vírgula. Bom, então eu já tenho o meu host, o meu user, o meu pass de password. Tem aqui o meu banco. Vou criar aqui mais uma variável do tipo private chamada, vou chamar ela de com, que é o que vai fazer para mim a conexão.
Esta aqui, no caso, eu não vou adicionar um valor default para ela. A gente vai precisar definir o valor para ela em tempo de execução. Bom, nós temos aqui a variável host, a variável user, variável pass, que é a senha, e a variável banco, que é o nome do meu banco de dados. Eu tenho aqui uma variável também chamada com, que é onde eu vou armazenar a minha conexão. E agora nós iremos começar os nossos métodos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um método construtor, tá? O método construtor é aquele que toda vez que a gente instancia a classe, ele traz para a gente já aquela implementação que foi feita ali dentro, tá? Então eu vou chamar ela de function construct, de construtora, tá? A minha function construct. E essa vai ser o primeiro método que vai ser executado quando a gente chamar a nossa classe. Aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar primeiramente a minha conexão. Trazendo aqui a minha variável, coloco aqui o meu operador this. Vou pegar aqui a minha variável com, e eu vou dizer que ela é igual ao meu MySQL connect. E aqui a gente precisa passar alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro qual que era? É o host, depois é o username e depois é o password, tá? Então, o meu primeiro parâmetro eu vou colocar aqui o meu this host, vírgula, this, o meu user, que é o usuário. Aqui eu coloquei um ponto, tá, gente? Mas é uma vírgula aqui. Vírgula. Agora, o this pass, de password, tá? Vou fechar aqui. Vou colocar aqui um wordI, ou seja, vou executar um MySQL connect no meu host, no meu user, no meu pass. E ou caso contrário, vou dar aqui um wordI, tá? Erro ao conectar-se. Ponto e vírgula para finalizar. E agora eu vou selecionar qual é o banco de dados que eu vou utilizar. Qual o banco que eu quero? No caso aqui é o meu lanches. Então eu vou dar aqui o meu MySQL select db. Ele pede para mim dois parâmetros, o nome do meu banco e o link identificador, ou seja, quais os parâmetros de conexão que eu tenho. No caso, eu vou pegar o meu this banco, que é o banco que eu vou trabalhar. Qual que é o link que eu vou utilizar? É o meu this com esse aqui. Beleza, pessoal? Com isso aqui, eu já fiz a minha conexão lá com o banco. Agora a gente vai fazer uma consulta. Vou pegar aqui, criar uma function chamado listar dados. Não vou passar argumento algum. E aqui dentro eu vou fazer a sua implementação. Para listar os dados eu vou fazer simplesmente assim. Vou criar uma variável chamada QRY, e vou dizer que ela é igual ao meu MySQL query, tá? Ele pede para mim qual é a query e qual é o link que eu tenho. O link, no caso, tá? Ele é o meu MySQL Connect aqui. Vou colocar no segundo parâmetro. E aqui no primeiro a minha query. Eu vou dar um select asterisco from produtos, somente isso, ponto e vírgula para finalizar. Eu acredito, pessoal, que só com isso aqui eu já obtive êxito, ok? Agora a gente precisa listar os dados. Como eu faço isso? Aqui eu vou colocar aqui mais uma variável chamada result, e eu vou dizer que ela é igual ao meu MySQL, fact assoc. E esse meu MySQL fact assoc, ele vai pegar o quê? Vai pegar aqui o meu QRY, que é a minha query. Ele vai varrer a minha query, ok? Agora a gente vem com o nosso segredinho básico aqui, que é a listagem dos dados. Vou usar aqui um comando do, abrir e fechar aqui as minhas chaves. Aqui eu vou colocar o meu comando while. While o quê? O meu result. Olha só. O meu result,
ele for igual o meu MySQL Fact ASOC, enquanto o meu result for igual isso aqui, ó, o meu MySQL Fact ASOC na minha QRY. A mesma coisa. O que acontece? Ele vai, ponto e vírgula aqui para finalizar. Ele vai, enquanto o meu result aqui eu tiver resultado, ele vai refazer esse laço aqui, tudo que estiver aqui dentro. Ok? Vou colocar aqui alguns comentários. Por exemplo, aqui eu vou dizer que eu faço a conexão. Aqui executo uma query e aqui no meu do listo os dados. Bom, só para você ver que isso aqui já está funcionando, eu vou colocar aqui um echo aqui dentro e vou pedir para trazer para mim o que? O meu result, que é isso aqui. Abro e fecho colchetes lá no meu banco, os campos que eu tenho, no caso aqui, por exemplo, pronome. E aqui dentro eu vou colocar o pronome, que é o registro que eu quero. Ponto para concatenar. Abro e fecho aqui mais uma vez as aspas e vou colocar um BR aqui para pular a linha. Tá? Ponto e vírgula para finalizar. E eu acredito que eu já tenho uma listagem de dados aqui. Agora eu vou lá no meu produtos.php. Vou abrir aqui as minhas tags. Vou dar um require once aqui no meu arquivo de classes.php. Ok? Ele está dentro do mesmo diretório. E a partir de agora eu já posso executar aqui os comandos. Vou criar aqui uma variável produto, dados mesmo. E vou dizer que ela é igual a um new conexão, que é a minha classe de conexão, tá? Ponto e vírgula para finalizar. E agora aqui eu vou passar o meu dados, ponteirinho aqui, passando o meu objeto, listar dados, que é o meu método que eu tenho lá dentro. Ctrl S para salvar. Vou executar essa página e veja que os meus produtos já estão aqui. Olha que legal. Para você ver como isso aqui está funcionando, vou voltar lá na minha classe.php e aqui, antes do meu pronome, eu vou fazer uma cópia disso aqui. Vou colar aqui, vou colocar o meu PROID e vou colocar aqui ponto para concatenar. Ponto para concatenar lá de novo, e aqui dentro eu vou colocar uma string, um tracinho apenas para separar, ok? Ctrl S para salvar, vou executar a minha produtos. Olha lá, trouxe o ID e o item. Beleza? Bom, na próxima aula agora a gente vai finalizar isso aqui implementando a questão do jQuery Mobile aqui dentro desta listagem. Aguardo você na próxima aula.